Gibifire, Os Vingadores. Hoje falamos de uma saga super clássica, super clássica, que é Vingadores Eternamente. Vale se dizer também que a gente está voltando um pouquinho no passado, tá? Cronologicamente, tem uma certa discussãozinha onde você pode encaixar essa saga. Por exemplo, ela não pode ser antes da edição 6 e 7 de Vingadores ali do Kurt Busiek, ou seja, Vingadores Volume 2. E também pode ser que você consiga colocar ali um pouco antes das edições 12 e 13, porque a Vespa tem uma hora que ela vai comentar que ela passou por toda essa parada, assim. Mas, a priori, você não precisa realmente encaixar ela em algum lugar. Ela não é tão influente até a gente chegar onde nós estamos no nosso Gibifire de Vingadores, né? Na parte 6, né, a gente parou em uma coisa ali que eu falei, caramba, vou voltar e falar de Vingadores Eternamente, porque talvez seja um pouco importante, sim, para entender. Não que você não entenda os Vingadores de Kurt Busiek e George Pérez sem ler Vingadores Eternamente. Você vai entender perfeitamente. Mas para a leitura ficar mais rica, né, você pode ler Vingadores Eternamente assim, para ter um contexto geral do que pode vir a ter acontecido, assim. E isso deixa mais... deixa a leitura mais pesada, no sentido de peso cronológico e peso de significado no que tá rolando, tá? Eu já fiz isso algumas vezes, né? Por exemplo, quando eu tava falando da saga Viva Kree ou Morra, né? Ela é basicamente uma continuação da saga do Larry Hama ali, da Operação... esqueci o nome, mas eram os Vingadores de Jaquetinha ali, tendo problemas com uma facção terrorista Kree, né? Então, a saga do Viva Kree ou Morra é totalmente continuação daquela mini saga do Larry Hama, que, por sua vez, era também uma continuação da Operação Tempestade Galáctica. Você pode ler tudo isso e não precisa voltar, você vai entender tudo. Mas quando você tem o contexto atrás, assim, parece que é tudo um filmão que é tudo conectado e tá tudo planejado desde 1963. Mas isso não é verdade, né, minha gente? Mas é um exemplo que eu queria dar, que quando você volta, relê as paradas, daí vai pra frente, né, as coisas parece que ganham um significado um pouco mais especial pro Marvete ali, né, pro leitor que gosta dessa cronologia pesada que tem a Marvel, né. Mas enfim, eu nem vou falar o que vai acontecer pra frente, assim, né? Vamos considerar um spoiler aqui do podcast. Então a gente tá voltando aqui. A gente já passou por esse momento onde a Vespa fala assim, aquilo que aconteceu na Guerra do Destino foi tão foda, sabe? Então já passou mesmo, tá? Mas pra vocês verem que a gente continuou com o podcast, né? Eu fui falando o que aconteceu e nada interferiu, né? Então vamos lá cobrir essa parada. Vingadores Eternamente é uma saga escrita também por Kurt Busiek, mas desenhada por Carlos Pacheco. Contexto editorial. Assim, o Kurt Busiek, ele tava meio que vivendo o tempo da vida dele, sabe? Ele tinha feito lá os Marvels, né? Ele já estava assim consagrado como um fodão. Ele foi chamado de volta para Marvel ali porque eles estavam com um problemão, né? Eles estavam falindo e precisava de alguém que levantasse as vendas, né? Então ele foi incumbido dessa missão. Então ele foi com Vingadores.
Antes ele já tinha feito, já estava fazendo os Thunderbolts, né, que também foi um sucesso. Pelo menos tudo que ele estava fazendo nessa época era sucesso de crítica. Os fãs adoravam, né? Mas tem um viés aí que as vendas, mesmo assim, não estavam muito boas, porque o dano feito por o Massacre e o Heróis Renascem foi, assim, até muito pro Kurt Busiek resolver sozinho, tá? Mas, assim, ele fez um trabalho super competente. Então, ele tava na onda. Tipo, a galera confiava mesmo nele, porque mesmo se sair não vender, todo mundo sabe que vai ser relembrado pro resto das nossas vidas. E assim foi, né? Muitos têm essa saga dos Vingadores como uma das melhores coisas que ele já fez. Os Thunderbolts, tem gente que fala que depois que ele saiu do Thunderbolts, nunca mais foi feito nada de bom, assim, perdeu a essência, né? Mas, enfim, resumindo, ele tinha muita bala para gastar dentro da Marvel. E surgiu a oportunidade de trabalhar com Carlos Pacheco, que era esse espanhol em ascendência, assim. Ele chegou já quebrando a banca, ele fez ali a Operação Tolerância Zero no X-Men, bem pouquinho, acho que 6 ou 7 edições, mas nisso já demonstrou, assim, um cara muito foda mesmo. Obviamente, a Image Comics olhou pra esse cara e falou assim, cara, a gente tem que trazer ele pra cá, porque ele é um desenho tão bom quanto o Jim Lee, a gente tem que trazer, vamos... Então, a Marvel, né, com medo da DC, da Image, ou até a Dark Horse pegar esse cara pra desenhar, falou assim, não, fica aqui com a gente, Carlos Pacheco, o que você quer fazer? O que você quer fazer? A gente te dá. Aí o Carlos Pacheco falou assim, eu queria fazer Vingadores. Aí a Marvel... Puta que pariu. Vingadores tá com o George Pérez, que é uma lenda viva já no mundo dos quadrinhos. Tipo, a gente quer trabalhar com você, mas a gente não pode tirar a maior lenda viva do desenho de gibi, né, pra pôr você, que é um jovem muito talentoso. Aí o Carlos Pacheco falou, tá, então vou embora. Nisso, em outra sala, o Kurt Busiek ouviu isso. E entrou, assim, pôs o pé na porta e falou, pera aí, calma, eu tenho a solução. Esse cara pode fazer os Vingadores. E o George Pérez pode continuar fazendo os Vingadores também. Eu dou um jeito. No caso, o Kurt Busiek também já estava, assim, muito empolgado com o desenho do Carlos Pacheco. Isso que é foda, cara. Olha só, um roteirista fica empolgado com um desenhista que vai desenhar o que ele vai escrever. Cara, isso é, assim, o suprassumo do suco de sinergia entre co-criadores de uma parada, sabe? Essa energia a gente já vê ali com o George Pérez, né? A gente viu ele com o Alex Ross no Marvel, sabe? É super raro isso acontecer, mas com o Kurt Busiek, ou Kurt Busiek, isso parece que não é tão raro. Isso aparece, ele parece que tem essa ligação. Ele faz a fusão com o desenhista e sai trabalhos maravilhosos, né? Então ele falou, vou fazer uma mini aqui, e o Carlos Pacheco desenha. Vai ser separadinha ali, né, do cânone principal, mas nem tanto. Então tem isso. A Marvel aceita o contato, né, e começa o projeto. O projeto, ele começa a ser idealizado numa coisa meio que paralela mesmo. Tanto que ele vai não usar nada assim que esteja sendo usado atualmente ali na Marvel. Ele vai pegar a Vespa e o Homem-Formiga que estavam meio que de escanteio ali, né? Então pra Marvel tava tudo bem. Mas a ideia do Busiek era muito mais ambiciosa. Ele começa a escrever uma parada que ele não consegue fazer sozinho. Olha só, minha gente. O Kurt Busiek, ele tem a ciência que ele não está conseguindo evoluir do jeito que ele quer. Então, o que ele faz? Ele pede ajuda. Então, ele pede ajuda para um dos amigos aí de longa data dele, que era o Roger Stern. O Roger Stern, para quem já se ligou do nome, é um cara super notório, né?
ali no editorial da Marvel, escreveu Vingadores pra um caralho mesmo. Então o Roger Stern vem dar essa ajuda pro Kurt Busiek. Eu não achei a fonte, mas tem gente que sabe dizer até qual edição que o Roger Stern entra, assim, tipo, o Roger Stern vai entrar para ajudar na edição 3 ou 4, sabe? E o que faz muito sentido, porque ali a escrita começa a ficar realmente carregadíssima, vamos dizer assim, do assunto da HQ. Eu vou explicar isso mais pra frente, tá? Na área de roteiro. Então, projeto idealizado, o projeto começou a ganhar forma e tal, né? Carlos Pacheco é um monstro, tá? Hoje ele tá com quase 60 anos, assim, ele faz muitas capas legais ainda, mas pra você ver que ainda jovem, o cara já era, assim, monstro do desenho. Tanto que na HQ tem um Vingador chamado ali, é o Homem-Formiga, só que na fase do gigante, né? O poder dele é ficar gigante para amassar os seus inimigos. Só que daí ele fica gigante. Ele não encolhe ali pra, sei lá, entrar numa sala. Ele não fica encolhido para entrar na sala. Ele entra gigante. A Vespa também tem disso. Tipo, ela pouco aumenta de tamanho. Ela fica pequenininha, sabe? E parece que o Carlos Pacheco, ele tem, assim, o tesão de se autodesafiar em desenhar esses dois com o poder ativo dentro de uma salinha, dentro de um salão, passar por uma porta. Vou desenhar o Golias aqui, o Golias gigante, o Homem-Formiga, né? O Hank Pym passando gigante por uma porta, né? Então, é muito legal de ver esse tipo de coisa, sem falar das cenas de ação e batalha que vão ser, assim, astronômicas, que vão ser copiadas aí até nos dias de hoje, até no cinema. E mais um disclaimerzinho antes da gente entrar no âmbito do roteiro. Cara, essa porra tem muita cronologia, mas muita cronologia mesmo, de tudo, desde 1900, antes da criação dos Vingadores. Pega lá da época de ouro, porque tem, assim, uns lore que a Marvel tenta encaixar heróis que era pertencido da Timely, que era pertencido da Atlas, né? Revistas ali antes da Segunda Guerra Mundial, que fazia alguns heróis, né? Então, como a Marvel comprou e tem esses direitos, eles tentam encaixar esses heróis da velha guarda dentro do cânone da Marvel. E aqui nessa revista, ele vai pagar homenagem para tudo isso. Para o universo Marvel como inteiro, antes da Marvel, durante a Marvel, alguns outros títulos, que nem Quarteto Fantástico, entre outros, e também muito, mas muito, muito, muito de tudo que teve em Vingadores, ok? Muita coisa eu não pego, muita coisa eu não consegui encaixar na pauta deste programa. Então, quando vocês sentirem que alguma coisa está faltando, muito provavelmente eu vou encaixar #escapistas. Escapistas é um podcast muito foda, que fez um programa super extenso de podcast, onde eles vão esmiuçando todas as referências de Vingadores Eternamente, né? Tem outros podcasts aí também muito bons, eu acho que eu ouvi o do Inominata, né? Também um podcast bem legal, que ficou ali dos Vingadores Eternamente. Mas eu vou ficar aqui com o #escapistas, porque o conhecimento dos caras do universo Marvel não é brincadeira. Os caras manjam pra um carambola de carambos. É muita coisa e eles estavam ali afiados na ponta da língua. Então, quando alguma coisa eu me perder aqui, muito provavelmente eu vou mandar... Gente, vai lá ver no Escapistas, #escapistas, né? Então, fica aí a super dica desse podcast super foda. Mas, por enquanto, a gente vai terminar essa parte 1 dos Vingadores Eternamente aqui. Fica esse disclaimer, né, de um programa que vai ficar calcado
em trazer as referências dessa história, né? Um conceito super doido ali do editorial tentando se rebolar para trazer essa história, né? Saiba também que ela é fruto daquela arca que a gente já cobriu aqui, que é o Viva Kree ou Morra, né? Que tem a Capitã Marvel, que era a Warbird, ficando bêbada e sendo julgada, por isso sendo expulsa dos Vingadores, né? Tudo aquilo lá tinha uma parada de também uma célula terrorista, e no final os Vingadores prendem a Inteligência Suprema, né? E aqui a história vai começar disso, né? Com os Vingadores chegando no lado azul da Lua, onde a Inteligência Suprema está presa. Eles estão tentando salvar um dos seus antigos membros fundadores, que era o Rick Jones, porque nas histórias do Hulk, eu acho que ele levou tipo um chega pra lá, tipo um peteleco do Hulk, e isso deixa ele meio que paraplégico. Nas histórias do Hulk vai terminar assim, né? Mas ao longo ali que as histórias vão seguindo nos Vingadores, a gente vai vendo que ele passa de paraplégico para entra em estado de coma, né? Então o estágio dele está assim decaindo, e os maiores cientistas do universo Marvel olham assim, ó, ele tem aquela energia primordial nele que está entrando em choque, e a gente não consegue lidar com isso. Então, voltando, né? Energia primordial, né? É aquela energia que ele foi imbuído lá na Guerra Kree-Skrull. Estava rolando aquela guerra entre aquelas superpotências alienígenas, né? E os humanos no meio. E o pináculo final dessa guerra foi quando o Rick Jones, com essa energia primal aí, ele ativa ela e traz Vingadores de várias épocas para lutar nessa guerra contra os Kree-Skrull, né? Então tem Vingadores do passado, Vingadores do presente, Vingadores do futuro. Era uma coisa muito doida, muito poderosa, né? Que terminou com a guerra, né? E quem tinha conhecimento disso é a própria Inteligência Suprema dos Kree, né? Então os Vingadores vão levar ele para lá, para eles dar uma analisada, para ela dar uma analisada no Rick Jones e ver se tem um jeito nisso, tá? Mas por enquanto a gente fica só com essa introdução, né, do que vai ser essa grande epopeia, essa grande saga que vai ser a Vingadores Eternamente. E a gente vai terminar ela num próximo programa. Então a gente se vê lá. Por favor, comentem, compartilham e avaliem a gente aí no Spotify. Divulguem também aí, né, que essa é uma primeira parte de duas partes de Vingadores Eternamente. E a gente se vê no próximo programa. Falou!